Fala galera, estamos de volta aqui para falar sobre os nossos métodos de negociação. Estamos falando do método Harvard, da negociação baseada em princípios, mas a pegada aqui dos áudios é trazer o princípio já para resolver uma situação que se apresenta quando você senta para negociar com alguém, né? E eu tenho conversado muito com os meus seguidores, principalmente nas redes sociais, e eles dizem assim, Eric, mas não dá para negociar no Brasil, porque você vai negociar e a pessoa pede uma coisa que não tem nada a ver, e aí não dá nem para começar, porque é um pedido absurdo, porque ela não está disposta a sentar à mesa de negociação. Espera aí. O segundo princípio do método Harvard é separar interesses de posições. Toda vez que vocês me trazem um empecilho para qualquer atividade negocial, qualquer atividade de busca de solução negociada de conflitos, você basicamente está me trazendo uma posição. Então, quando você fala assim, mas a outra parte, ela não quer abrir mão do processo. Então, você está me trazendo uma posição. Ela prefere ajuizar uma ação do que sentar a uma mesa de negociação. Ou então, a parte contrária não aceita uma oferta razoável. Razoável para você, né? Mas basicamente o que você está dizendo a posição da parte contrária é querer X mil reais ou querer o cumprimento da obrigação XYZ. Muito bem. Meus amigos e minhas amigas, eu quero dizer para vocês que existe uma grande ignorância, no bom sentido, no sentido de não ter o conhecimento, em relação às técnicas de negociação, quando vocês me trazem esse tipo de objeção, de resistência. E essa ignorância não é culpa de vocês, né? Conversando com os meus alunos que me disseram que aprenderam negociação na faculdade, é sempre a mesma ladainha. Eles aprenderam a diferenciar mediação de conciliação, eles estudaram sobre as leis, a lei da mediação extrajudicial, alguns vêm e falam de arbitragem, quer dizer, outro planeta, outro planeta. Por quê? Porque são poucos os professores brasileiros formados em negociação. Infelizmente é um conhecimento que não é que chegou no Brasil, ele chegou, mas ele ficou restrito à nata da advocacia. Ele ficou restrito à elite da advocacia. E é exatamente isso que eu quero quebrar, porque por ser formado em negociação e por não ser advogado, eu não tenho isso como um diferencial competitivo. Muito pelo contrário, eu tenho isso como uma ferramenta de melhora do sistema de justiça. Por quê? Porque justiça não se faz só dentro do Poder Judiciário. E quanto mais justiça eu faço fora do Poder Judiciário, melhor, menos processos eu posso ter no sistema jurídico e com isso os processos que lá estão podem receber mais atenção dos juízes. Então é algo bom para todo mundo. E todas as pesquisas indicam que as soluções extrajudiciais são muito mais efetivas no sentido de terem uma taxa maior de cumprimento voluntário e de deixar as pessoas mais felizes, né? Deixar as pessoas mais satisfeitas. Muito bem, meus caros e minhas caras. Vamos lá. É muito importante quando falamos em negociação e quando você vem com essas objeções para mim, é preciso que você aprenda a separar, e esse é o segundo princípio do método Harvard de negociação. Você aprenda a separar posição de interesse. Posição é basicamente tudo que impede uma negociação. São todas essas objeções que vocês trazem para mim. Basicamente é o que você quer, que parece inconciliável com o que a outra pessoa quer. Quero tudo.
Eu quero aquilo que eu acho que é o correto. Logo, não estou disposto a negociar a minha posição. Via de regra, as pessoas não estão dispostas a negociar posição. Agora, você tem que sair do o que eu quero para o porquê eu quero. Vou repetir. Você tem que sair do o que eu quero para o porquê eu quero. Sim, é absolutamente possível você mudar o que entendendo o porquê. Então é muito importante que antes de você começar a negociar ofertas, ou até mesmo dizer que não há chance de sentar à mesa de negociação, buscar algum nível de conexão com o seu interlocutor para entender os seus interesses antes de falar das posições. Entender o porquê antes de falar o quê. Não raro, ao entender o porquê, você começa a achar o quê mais razoável. E aí você passa a ter uma postura mais empática. É muito mais fácil entender o porquê do que entender de cara o quê. É muito mais fácil entender interesses do que entender posições. E mais, é mais fácil alinhar interesse do que alinhar posição. Muitas vezes, né, numa determinada negociação, você percebe por que o sujeito quer ir a juízo. Ele quer uma declaração judicial de que ele está certo, porque ele se sentiu ofendido na sua honra. Só que, na verdade, o pedido é de uma gorda indenização. Mas esse é só a posição, não é o interesse. Quando você começa a conversar e a entender o interesse, e é rápido que a pessoa demonstra que ela está ofendida e por que ela está ofendida, muitas vezes um pedido de desculpas vale muito mais do que uma gorda indenização. E você consegue, ao entender isso, e ao reconhecer o erro, e a fazer uma declaração formal reconhecendo esse erro, negociar a reparação civil em valores que são muito mais razoáveis e sobre os quais você está disposto a negociar. Mas veja, a pessoa estava te pedindo valores absurdos e ela nem queria sentar para discutir, porque ela queria ir para juízo. Mas no fundo não era para pedir aquele valor. No fundo era para te humilhar. No fundo era para colocar as coisas em parâmetros igualitários para ela, porque aquele nível de humilhação que ela sofreu, ela quer agora impor a você, com uma decisão judicial, apontando o dedo para o seu nariz e dizendo que você sim estava errado. Ora, se é possível, em alguma medida, reconhecer esse erro e pedir sinceras desculpas, sem apontar nenhum tipo de justificativa, com a devida reparação, é bem possível que vocês consigam negociar um o quê razoável, uma reparação muito menor. Então tá aí, pessoal, tá aí um exemplo de aplicação do segundo princípio, né? Separar interesses de posições. Normalmente as resistências que vocês trazem são pelo desconhecimento dessa dicotomia. O que e porquê. O que é posição, o porquê é o interesse. Valeu, galera!